Boa tarde a todos, quero saudar todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Nessa tarde, o missionário Joel, esse que vos fala. Meus irmãos, nessa tarde, mais uma vez, quero estar aqui compartilhando uma palavra de Deus no coração de cada ouvinte que vai estar ouvindo esta palavra. Antes de nós ir para a palavra, eu queria estar fazendo aqui uma oração para que Deus faça presente no meio de nós. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, eu te peço a tua graça, eu te peço o teu poder, eu te peço a tua presença aqui, Pai. Ó Deus, se faça presente em nome de Jesus. Aleluia. Se faça presente, ó Deus. Aleluia. Vai derramando o Senhor, ó Deus, tremendo. Vai derramando a tua graça aqui, Pai. Meu Deus, eu te peço, revela as tuas escrituras para o teu servo, para os ouvintes a qual vai estar ouvindo, meu Deus. Pois o Senhor Jesus falou, graças eu te dou ao Pai, por ocultar a revelação sábios e revelar aos pequeninos. Nessa tarde, meu Deus, te peço a revelação em nome de Jesus. Senhor, entrego esta palavra nas tuas mãos. Fala, meu Deus, com cada um de nós, para a honra e glória do teu nome. E assim seja. Amém. E graças a Deus. Pois eu já creio que o nosso Senhor Jesus está aqui no meio de nós. Glória a Deus, Ele está aqui presente em nome de Jesus. A palavra de Deus fica no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que fala assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma, corpo e seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória, aleluia. Então Deus, através do apóstolo Paulo, Deus estava falando para aquele povo de Tessalonicenses, que o mesmo Deus de paz, Ele se santificasse em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Em tudo, alma, espírito, alma e corpo. Nós vemos que a palavra nos pede uma santificação, uma separação. E o que nós temos mais ouvido a falar, meus irmãos, que muitos dizem e declaram que Deus só quer somente o coração. Realmente Deus quer um coração sim, um coração puro, um coração liberto, um coração voltado para Ele. Mas nós não, essas pessoas que se declaram que Deus só quer o coração, eles escoram somente nisso. Mas nós vemos que a palavra de Deus, ela nos fala que é espírito, alma e corpo. Então está nos referindo completamente, nós temos que estar santificado a Deus, separado para Deus. E o que é a santificação da alma? Como a nossa alma deve estar santificada? Nós vemos que para a alma estar santificada, a alma tem que estar primeiro liberta. Porque se a nossa alma, meus irmãos, não estiver santificada, liberta dos maus pensamentos, dos maus desejos, nós não podemos herdar o reino do céu. Pois a Bíblia mesmo nos fala que os impuros não herdarão o reino do céu. Então a alma tem que estar santificada, separada para o Senhor, liberta dos maus pensamentos, dos maus desejos. Nós vemos aqui lá no livro de Jeremias, glória, aleluia, no livro de Jeremias capítulo 4, vamos estudar um pouco sobre a alma. Jeremias capítulo 4, verso 14, glória, aleluia. Jeremias capítulo 4, glória a Deus, versículo 14, fala assim, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão
no meio de ti os teus maus pensamentos? Então nós vemos que Deus estava falando para o povo, para aquele povo de Jerusalém, povo de Judá, lavar o coração da malícia, para que pudesse ser salvo. Ou seja, a nossa alma, o nosso coração pertence à nossa alma. Porque o próprio Jesus nos falou que o que contamina o homem é o que sai do homem. Que de dentro do homem procede todos os maus pensamentos. Então, se nós estiver com a nossa alma, presa ainda no mundo espiritual, presa no vício da pornografia, se nós estiver com a nossa alma ainda presa no vício das drogas, da bebida, do cigarro, com o desejo, se nós ainda estiver com a nossa alma, com o nosso coração cheio de malícia, maquinando mal, desejando mal para o nosso próximo, perseguindo o nosso irmão, nós devemos se libertar nossa alma. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva, até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos. Aí como muitos falam, que Deus quer só o coração. Então, quando o coração tem que estar o quê? O coração que refere também à alma, que a nossa alma é a nossa consciência. O nosso coração tem que estar o quê? Liberto das malícias. Muitos que dizem que Deus só quer o coração, mas está cheio de malícia, Está cheio de malícia, está cheio de malícias. Então o próprio Deus fala para que lave o vosso coração da malícia, para que seja salvo. Ou seja, se a nossa alma, meus irmãos, não estiver santificada também, liberta dos maus pensamentos, das malícias, nós seremos salvos. Vamos ver aqui no livro de Provérbios, capítulo 6, glória, aleluia. No livro de Provérbios, capítulo 6, aleluia, Senhor Jesus. Capítulo 6, do verso 12. Glória a Deus. Provérbio, capítulo 6, no verso 14. Fala assim: perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, e anda semeando contendas. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, e anda semeando contendas. Aí fala assim: pelo que a sua destruição virá, repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrecerá o Senhor, e a 7ª a sua alma abominará: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, corações que maquina e pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Ou seja, se nós ainda tem esse tipo de coisa, carrega essa bagagem, mostrando que ainda a alma nossa não é liberta. Se tem um irmão, se tem uma irmã na igreja que anda semeando contendas, o que é semeando contendas? Ouve coisas que não tem nada a ver, já chega a outro irmão e fala: vi fulano falando mal de você assim, 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 Começa a semear contenda, Vai começar o fuxico, a palavra certa, contendas, E a palavra conhecida como fuxico. Começa a fuxicar. Isso é contenda, anda maquinando mal todo o tempo no seu coração, pensando mal do seu próximo, pensando mal todo o tempo do seu próximo. Isso também é o quê? É mostrando que a alma não está liberta, não está ainda santificada, porque isso é uma abominação aos olhos de Deus. Então, por isso que nós vemos que a santidade
espírito, alma e corpo. As três coisas. Se declara cristão, mas anda fazendo fofoca, semeando contenda, né? Fala demais e ainda a alma precisa ser liberta. Nós vemos também aqui no livro de Marcos, glória a Deus, Marcos capítulo 7, do verso 20. E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolação, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. O próprio Jesus falou para os fariseus que contaminava os homens era o que procedia de dentro dos homens. Porque os fariseus quer, né, chamar a atenção de Jesus por seus discípulos não comer e não lavar as mãos. Mas por eles comer sem lavar as mãos, Jesus quis dizer, isso não vai contaminar a sua vida espiritual. Isso não contamina a sua vida espiritual. Isso não vai impedir de você ser salvo. Isso não vai impedir a salvação, você comer sem lavar as mãos. E no pensamento dos fariseus, se eles comessem sem lavar as mãos, ia contaminar a vida espiritual deles. Mas o que contaminava, por isso que Jesus fala, o que contamina o homem é o que procede de dentro do homem. Né? É o que procede de dentro do homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Saem os maus pensamentos, ou seja, se a alma não estiver liberta, o próprio dos pensamentos dos homens vai produzir esses maus pensamentos. Vai produzir o quê? Vai produzir o adultério, a prostituição. Isso procede de dentro do homem. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolação, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem, ou seja, contamina a nossa alma. Vai contaminar a nossa alma. Então, quando o apóstolo Paulo está nos falando, quando Deus está nos falando através do apóstolo Paulo ali, santifica o espírito, alma e corpo, a nossa alma tem que estar santificada desses maus pensamentos. A nossa alma tem que estar liberta desses maus pensamentos. A nossa alma tem que estar liberta desses maus desejos. A nossa alma tem que estar liberta, né? Provérbios 6:12, né? De maquinar o mal no coração o tempo todo. Tem que estar liberta de semear contenda. É o que mais está tendo dentro das igrejas. Pessoas semeando contenda contra o seu irmão, contra a sua irmã, contra o seu pastor, contra o obreiro, contra o missionário, enfim. Contendas. Então, isso já mostra que a alma da pessoa precisa ser santificada. Por isso que Jesus vai falar, bem profetizou o profeta Isaías, que muitos me adorarão somente de lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Quando está falando de coração, a gente está referindo também à nossa alma. Porque a alma é o quê? A nossa consciência, os nossos desejos, os pensamentos, né? Então, para a alma estar santificada, nós devemos estar libertos desses maus pensamentos, desses maus desejos. Porque o próprio Jesus está falando que o que contamina o homem, ou seja, o que contamina a alma do homem, é o que procede de dentro do homem. É o que procede de dentro do homem. Porque a própria palavra fala, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, o homicídio, furtos, a avareza, a maldades, enganos, dissolações, inveja, blasfêmia, soberba, loucura.
E todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Se nós voltarmos em Jeremias capítulo 4, do verso 14, o que Deus pediu para Jerusalém? Lava o vosso coração da vossa malícia para que seja salva. Se nós morrer com esses maus pensamentos, a qual Jesus estava falando para os fariseus, nós não herdamos o reino do céu. Porque ninguém, eu não conheço a alma do irmão, o irmão não conhece a minha alma, ninguém conhece o coração de ninguém. Mas o Senhor Jesus conhece, só Ele sabe se o meu coração, se a minha alma é santificada, porque se o meu coração for santificado, a minha alma é santificada, Então o próprio Jesus nos exorta isso que pode nos contaminar. Isso também pode nos levar ao inferno. Aí nós vemos espírito, alma e corpo. Eu não posso santificar somente o meu corpo, andar bem vestido, e deve andar bem vestido. Nós devemos guardar a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, andar bem vestido. Mas eu devo também santificar a minha alma. Eu devo santificar também o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Em geral, todo, completo. Não querer também falar que eu só estou santificado no meu coração, que Deus só quer o coração, e na verdade não estou nem aí para o meu corpo, pois a palavra de Deus fala que glorifica a Deus no seu corpo. Então nós vemos que é 3 coisas: espírito, alma e corpo. Deus falou em Jeremias 4,14: lava o vosso coração da malícia para que seja salvo. Jesus aqui em Marcos capítulo 7, do verso 20, fala também a mesma coisa. Então a santificação da alma. Nós temos que estar santificada a nossa alma, nós temos que estar liberto desses maus pensamentos. Nós temos que estar livre, do fuxico, da fofoca, de semear contenda entre os irmãos, de maquinar o mal o tempo todo. Provérbios 6, do 12 até o 14. Glória a Deus. Isso aqui é o ensino da santificação da alma. Agora vamos ver a santificação do Espírito. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo o vosso espírito, alma e corpo, e seja plenamente conservado. Como faz para me santificar o meu espírito? Como o meu espírito deve ser santificado? O que a Bíblia fala para que nós venhamos se santificar o nosso espírito? Vamos ver aqui em João, no livro de João, capítulo 17, versículo 17. Eu vou ler do verso 15. Capítulo 17, do verso 15. Não penso que os tirei do mundo, mas o que os livrei do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Para nós santificar o nosso espírito, nós devemos santificar em quê? Na palavra. Jesus está falando o quê? Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, a santificação do espírito, do cristão, a doutrina da alma já foi pregada. A doutrina agora do espírito. A doutrina do espírito tem que estar em quê? Na palavra. Jesus falou para os discípulos: não são do mundo, como... Olha o que Jesus falou: não são do mundo, como eu do mundo não sou. E hoje o que nós vemos, cristãos, pastores, obreiros, missionários, membros, querendo santificar o teu espírito no mundo, querendo fazer parte das coisas do mundo, andando como o mundo anda, falando como o mundo fala, gíria, vestindo como o mundo veste, vivendo como o mundo vive. As pessoas do mundo hoje não estão se alimentando mais, as pessoas de Deus hoje, os cristãos não estão se alimentando mais da palavra. Se alimenta das coisas do mundo,
se alimenta do celular o dia todo no celular, se alimenta da televisão o dia todo na frente da televisão, na novela, se alimenta em todo tipo das coisas do mundo. Mas Jesus falou para o discípulo: vós não sois do mundo, como eu também não sou do mundo. E aí ele dá uma ordem: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o que Jesus nos ensina. Então, se nós não somos do mundo, como Jesus mesmo falou, do mundo também não sou. Santifica na verdade, porque a palavra é a verdade. No livro de Romanos, a Bíblia nos fala no livro de Romanos, glória, aleluia, livro de Romanos capítulo 8, glória a Deus, capítulo 8, vai falar também porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, quem são segundo a carne vai inclinar para as coisas da carne, vai inclinar para a bebida, vai inclinar para a prostituição, vai inclinar para a mentira, vai inclinar para a vaidade. Mas quem não é do mundo inclina para as coisas de quê? Do Espírito. E o que é inclinar para as coisas do Espírito? Ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor, orar, jejuar. Porque se nós somos nascidos do Espírito, inclina para das coisas do Espírito, ou seja, fortalecer o nosso espírito, santificar o nosso espírito com a palavra. Então, aqui está a santificação do Espírito. A santificação do Espírito vem de quê? Na palavra. Na palavra. Santificai-os na verdade, é a tua palavra, é a verdade. Jesus fala para os discípulos: santificai na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é a santificação do Espírito. Por isso, quando nós, que se declaramos cristãos, crentes, nós não lemos a Bíblia, nós não meditamos na Bíblia, na palavra de Deus, nós vivemos uns crentes fracos, vivemos crentes desanimados, vivemos uns crentes que não têm força, vivemos uns crentes que não têm vontade de orar, de jejuar. Por quê? Porque o poder vem da palavra. Vamos aqui também no livro de Salmos, capítulo 1, glória, aleluia. A santificação do Espírito. A santificação da alma já foi, a santificação do Espírito. Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, bem-aventurado, abençoado, feliz é aquele varão, aquela varoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não senta na roda dos escarnecedores. Aí nós voltamos lá no provérbio, que a gente estava falando da libertação da alma. Aquele que senta na roda dos escarnecedores para fuxicar, para fofocar, precisa se libertar disso. Pois Jesus quer nos separar. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, o prazer do cristão tem que estar aqui na palavra do Senhor. Meditar de dia. Meditar, quando está falando de meditar, não está falando de eu ler a palavra toda hora, não. É eu carregar no meu coração, meditar de dia e de noite. Meditar de dia e de noite. O meu prazer tem que ser isso. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual do seu fruto dá o seu fruto na estação própria, cuja folhas não cai e tudo quanto fizer prosperará. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro. Aquele que medita na palavra de dia e de noite. Vamos voltar a João 17, capítulo 17, versículo 17. Aquele que me santifica na palavra. Por isso que Jesus dá o conselho para o discípulo.
vós não são do mundo, como eu não sou. Santifica-vos na verdade, pois a palavra é a verdade, porque ali estava a força deles. Aqui está a nossa força, aqui está a santificação do Espírito. Agora me fala, por que hoje muitos cristãos estão fracos, desanimados, parando, voltando para trás? Porque tem deixado de meditar, tem deixado de buscar dentro da palavra, tem deixado de doutrinar a sua alma, tem deixado de doutrinar o seu espírito. Então nós vemos que a doutrina do corpo, da alma, do espírito e do corpo, santificação em tudo, santificação em tudo. Então, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, aqueles que meditam de noite, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, é aquela árvore que é plantada junto de um lago, né? Ela é uma árvore que sempre está verdejante, sempre está ali com as suas folhas verdejantes, a qual dá o seu fruto na estação própria, no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Por quê? É a palavra de Deus. Aí está, meus irmãos, a santificação do Espírito. Vamos ver aqui também no livro de Efésios, o que a Bíblia vai nos falar. Efésios, glória a Deus, capítulo 6, do verso 10. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra as carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. E contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestes. Nos demais irmãos meus, fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder. O próprio apóstolo Paulo está falando, os demais irmãos meus, fortalecer o quê? O que é para fortalecer? Nós fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que faz para me fortalecer no Senhor? Buscando ao Senhor. Fortalecer o meu espírito, alimentar o meu espírito. E o meu espírito alimentado com o quê? Com a palavra, a santificação da palavra. A própria palavra nos santifica. A palavra nos santifica, a palavra vai nos ensinar a andar bem vestidos, a palavra vai nos ensinar a não maltratar o nosso irmão, a palavra vai nos ensinar a não falar mal do nosso irmão, a palavra de Deus vai nos ensinar a respeito de tudo, vai nos fortalecer. Por quê? Revestir vós de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Porque o diabo vai armando cilada, laço, todos os dias, todas as horas. Se nós não estivermos firmes na palavra, nós vai cair. Se nosso espírito não estiver santificado na palavra, nós vai cair. Por isso que quando Jesus estava no deserto, tentado pelo diabo, Jesus ele estava o quê? Fortalecido. Quando ele fala para o diabo fala, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Por quê? Podia ser que o corpo deles estava fraco, precisando de um alimento, mas o espírito deles estava fortalecido, porque Jesus estava meditando, porque Jesus estava se santificando o seu espírito. Oh, aleluia! Quando nós se consagramos, entramos em jejum, consagração. Jejum é uma coisa. Jejum é eu deixar de colocar alimentos na minha boca. Consagrar é outra coisa. É eu consagrar os meus pensamentos. É eu consagrar o meu espírito. Meditar, ligar o meu espírito no espírito. Ligar o meu espírito em Deus. E Jesus estava ligado naquele momento. Ou em todos os momentos, em todas as horas. Jesus não falava nada se não fosse direcionado pelo Pai. Jesus não fazia nada se não fosse direcionado pelo Pai. Aleluia! E porque hoje nós muitas das vezes fazemos coisas que não é direcionado por Deus. Porque o nosso espírito não está ligado com o Espírito de Deus. Mas aquele que está se alimentando da palavra, aquele que está doutrinando o teu espírito, se santificando o espírito,
Vivendo na doutrina do Espírito, e a doutrina do Espírito é viver pela palavra. Ele está sempre ligado com o Senhor. Então nós vemos aí, está firme contra a cidade do diabo. Então Jesus estava firme. O diabo veio armando laços, veio armando a cidade, mas Jesus estava o quê? Firme. No verso 18 do capítulo Efésios 6, fala assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso como toda perseverança, súplica por todos os santos, orando em todo o tempo, com toda oração, súplica. Então também outra composição para nos fortalecer nosso espírito. Oração, em primeiro lugar, palavra, né? Palavra. Segundo, vigilância. Jesus falou: vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigilância. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando. Nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Súplica por todos os santos, orando por todos os santos. Então nós vemos que palavra, né? A palavra vai nos fortalecer nosso espírito, a vigilância, a oração, o jejum. Isso é a santificação do espírito. Glória a Deus. Então está aí. Já foi trazido os dois ensinos sobre a alma tem que estar liberta de quê? Dos maus pensamentos. Pois Jesus falou que dentro do homem que procede todos os males, que contamina o homem, ou seja, que contamina a alma do homem, que contamina a alma da mulher. Né? Os pensamentos de dentro do homem, né? Eu vou voltar lá de novo na alma, né? na doutrina, na santificação da alma. Lá na santificação da alma também liga com aquela palavra lá em Mateus 5, verso 8, que fala assim: bem-aventurados são os limpos de coração, esses podem ver a Deus, esses podem ver o Senhor. Por quê? Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os libertos, os que foi liberto de tudo o coração. Porque tem pessoas que se declaram crentes, que é cristão, mas não é liberto. Não é liberto ainda. Se declara crentes, mas não é liberto. Né? Carrega aí uma bagagem do Egito, carrega aí, né, os maus pensamentos. Porque dos maus pensamentos, só quem conhece é Deus, conhece o nosso coração, a nossa alma. Porque a alma, ela pode estar presa, ainda que a pessoa se declare um crente batizado, mas às vezes a alma ainda está presa no vício. A alma está presa no adultério. A alma está presa na fornicação, no desejo, na consciência. A alma está presa ainda no mundo espiritual. Não foi liberta ainda e precisa se libertar a alma. Olha aí que tremendo que Deus está falando. Então nós vemos aí a santificação da alma, a santificação do Espírito, que é a palavra, João capítulo 17, versículo 17, Salmos capítulo 1, do verso 2 ao 3, e Efésios 6, ao 10 ao 18. Glória a Deus. Agora vamos para a santificação do corpo. Vou voltar de novo em Tessalonicenses. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados e irrepreensíveis. Depois de santificado, nós temos que estar o quê? Conservados, separados, conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos lá. Espírito já foi ensinado, alma já foi ensinada, a santificação do espírito, a santificação da alma já foi ensinada. Agora, a santificação do corpo. A santificação do corpo, vamos ler lá no livro de Gênesis, capítulo 3, se não me engano. Aleluia. No livro de Gênesis, capítulo 3. Glória a Deus. Vou ler do verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido e ela comeu com ela. Ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos ambos e conheceram que estavam nus.
Conheceu que estava o quê? Nus. Até aí eles não tinham malícia nenhuma. Era santos, era santificados, era santos, santos, santos mesmo. Nus. Então foram abertos os olhos ambos e conheceram que estava nus. E coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as aves do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: Onde estás? Ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha aí. Antes de tudo isso, Adão e Eva, eles eram santos. Era santo como o Pai é santo. Só que eles caíram em tentação e os olhos se abriram. A Bíblia falando que quando Adão percebe que estava nu, Adão vai o quê? Primeira coisa, ele vai tapar aquilo que estava causando uma vergonha nele. Oh, Deus tremendo. Aleluia, Senhor. Ele vai procurar folhas de figos, como está falando aqui, e vai tapar aquilo que estava causando vergonha nele. Ele vai construir aventais. Ele vai fazer aventais e tampa, tanto ele como a Eva, a mulher dele. Porque causou vergonha. Era aquilo, as suas partes íntimas estavam causando vergonha neles. Eles tapam. Quando ele ouve a voz de Deus, ele se sentiu envergonhado, porque ele não se sentiu capacitado para se apresentar diante de Deus, porque ele se sentia nu. Ele se sentia nu, envergonhado. Ele se esconde. E Deus fala: por que quando eu chamei você não me respondeu? Ele falou: porque estava nu. Olha aí, reconhecendo pelo seu próprio erro, reconhecendo pela sua própria queda do pecado. Vemos aí, no verso 20, verso 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então, meus irmãos, se Deus tivesse visto que as vestes que Adão fez tinha sido umas vestes ideal aos olhos dele, Deus tinha deixado. Só que Deus viu que não era as vestes ideal, tanto que um avental ele só tapa só a frente. O avental ele tapa só metade do corpo, só alguns lugares. Só que Deus constrói a roupa, Deus cria a roupa para o cristão, para o servo, para a serva dele. Ainda que Adão tinha caído, mas Deus vai criar a roupa certa para que eles pudessem seguir a vida com Deus. Deus vai criar o quê? E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Está aqui, já começa aqui a doutrina do corpo. A doutrina do corpo. E o que mais nós vemos hoje é as pessoas dizendo: Deus tem nada a ver negócio de roupa. Tem nada a ver, Deus quer o coração. Mas nós já foi ensinado o que é o coração. O coração é a alma, né? Pois a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Então o coração é a alma é a consciência, é o nosso desejo, é o nosso pensamento. Então aqui nós vemos, muitos falam isso, Deus não tem nada a ver negócio de corpo, roupa não salva ninguém. Mas ninguém quer seguir o que Deus fez. Ninguém quer seguir o princípio, o que Deus criou. Deus criou a veste certa para o homem de Deus, para a mulher de Deus. Uma veste certa. Que veste é essa, missionário? Uma veste composta, uma veste longa, uma veste de pudor, uma veste, que tem um bom senso. Deus fez para o homem e a mulher túnicas. Então quer dizer que nos dias de hoje nós temos que andar vestidos de túnicas. Meus irmãos, vamos ver aqui o que a Bíblia fala no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 9. No livro de Atos, glória, aleluia. No livro de Atos, capítulo 9, no verso 39, se não me engano.
vamos ver se a igreja primitiva seguiu o princípio ou não. Atos capítulo 9, do verso 38. Como lidar era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhes mandaram 2 varões, rogando-lhes que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro e foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto. Todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes. Algumas traduções vai falar as túnicas e vestidos que Doca fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as a sair, todas as pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Glória, aleluia. O que tem a ver essa palavra missão? Tem a ver que a igreja primitiva seguiu os princípios. Já fui logo no livro de Atos, porque muitos dizem isso aí é no Velho Testamento. Isso aí foi naquele tempo. O dia de hoje não tem nada a ver. Não. Espere aí, a Bíblia está falando aqui que Pedro, que essa, glória a Deus, Tabita, né? Ela tinha falecido. E Pedro, estando em outro lugar, os próprios discípulos mandam Pedro ir até onde estava esse corpo para orar por ela. E quando Pedro estava lá, a Bíblia está nos falando que chegava as viúvas com as túnicas e vestes. Algumas traduções falam túnicas e vestidos, representando diante ali de Pedro e do cadáver, do cadáver que estava ali, chorando, que elas tinham construído, que Doca tinha, glória a Deus, que Docas tinha construído para elas. Ou seja, as mulheres de Atos, as mulheres da igreja primitiva, as mulheres da igreja primitiva, seguiam os princípios, seguiam os passos. Seguiam os passos de quem? Seguia os passos de Jesus. Seguia o princípio. Seguia o que Deus ordenou. Túnicas e vestes que Doca fizeram quando estava com elas. E aí, o que vai me falar da palavra? Então, quer dizer, quando a gente prega essa palavra de Gênesis, muitos já dizem, então hoje eu tenho que vestir bata? Hoje tem que vestir túnica? Não, se tiver que vestir, eu vesto. E é o ideal vestir. Mas nós vemos que as mulheres da igreja primitiva vestiam o quê? Vestidos. Vestia vestidos. Porque o vestido saiu da semelhança da túnica. Da semelhança da túnica. Então as mulheres vestiam vestidos, vestes longas, compostas, compridas, até os pés. Aí está. Essa é a santificação do corpo. E muitos hoje estão se declarando aí, que está se santificando, que o coração está santificado, que Deus só quer o coração, mas o corpo não se santifica, o espírito, nem o corpo, nem a alma, né? Porque se santificar a alma, está santificando o corpo também. Nós vemos que é completo, meus irmãos. Então, as vestes ideal para a mulher de Deus, é um vestido longo até os pés, uma salha composta até os pés, sem marcar. Uma veste ideal para os homens de Deus não é um short, não é um calção, é uma calça até os pés, é uma camisa longa ou de 3/4 que tapa o seu corpo, não é uma blusa baby look, não é uma camisa polo baby look, não, porque nós temos que seguir o princípio da palavra, nós temos que seguir a palavra. E nós vemos que a igreja primitiva seguia o princípio. Aí nós vemos que o apóstolo Paulo também, nas suas pregações, glória a Deus,
lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 9, ele vai ensinar a mesma coisa. O que ele vai falar? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Olha, peraí. O apóstolo Paulo está tornando a falar de quê? Vestidos preciosos. Olha o que ele fala? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem, ou seja, se vista em traje honesto, com bom senso, com pudor e modéstia. Quando fala nisso aqui, muitos dizem assim, não, o apóstolo Paulo está falando que a mulher deve vestir com modéstia, com pudor, né? com pudor, com modéstia. A mulher pode vestir aí uma calça, vestindo uma calça folgada, não tem nada a ver. A calça é com pudor, a calça não está marcando, tem tudo a ver, meus irmãos. A mulher não pode vestir calça. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Por quê? Porque lá no livro de Deuteronômio, vamos voltar de novo, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, glória, aleluia, Jesus. Seja louvado o nome de Jesus, no livro de Deuteronômio, glória a Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Capítulo 22, versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher, não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Não haverá traje de homem na mulher. Qual é o traje de homem na mulher? O próprio Deus dá uma ordem. Não haverá traje de homem na mulher. Por que Deus deu essa ordem para Moisés? Falar que não havia traje de homem na mulher e nem traje de mulher no homem. Se nós for ver aqui no livro de Êxodo, no livro de Levítico, glória a Deus, aleluia, capítulo 6, vamos entender qual era o traje de homem que Deus estava falando para Moisés. Aleluia, está sendo forte o que Deus está nos mostrando através dessa palavra. Glória a Deus, capítulo 6. Capítulo 6, do verso 8. Vou ler do capítulo 6, do verso 8. Fala mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo arderá nele. E o sacerdote vestirá as suas vestes de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, levantará a cinza. O sacerdote vestirá as suas vestes de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, levantará a cinza. Vamos lá, no livro de Êxodo 28, glória a Deus. Êxodo 28, versículo 40. Fazem-lhes também calções de linho para cobrir a carne nua, senão dos lombos até as coxas. Então, quando Deus fala para Moisés, em Deuteronômio 22, 5, que na mulher não haverá traje de homem, estava falando disso, que as mulheres não poderiam vestir calças, porque as calças naquele tempo já existiam para os homens, já existiam para o sacerdote. O sacerdote vestia as calças por baixo das suas túnicas para oferecer holocausto, para tapar o quê? As suas carnes, ou seja, os seus órgãos, né? Em Êxodo 28, 42, faz-lhes também calções de linho para cobrir a carne nua, senão dos lombos até as coxas, Então Deus ordena para Moisés esse mandamento para que Moisés viesse pregar para aquele povo,
para as mulheres de Israel, como também para os homens, que as mulheres não pudessem vestir o quê? Calças. E muitos hoje dizem, não, a mulher não pode vestir uma calça masculina, porque isso é abominação aos olhos de Deus. A mulher não pode vestir uma blusa masculina, porque isso... Não, a mulher não pode vestir calça de maneira alguma, nem masculina e nem feminina. Isso é abominação aos olhos de Deus, ou seja, não agrada a Deus. É o que a palavra de Deus está falando. Deus, mas isso era no tempo da lei. Isso Deus ordena para Moisés. Muitos podem falar aí, mas Deus isso ordena para Moisés. Era o tempo da lei. Então vamos voltar de novo em Atos. Vamos voltar lá de novo no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Ao momento algum, o apóstolo Paulo fala aqui de calça. Ele fala que as mulheres venham ataviar, venham se vestir em traje honesto, com pudor modesto, ou seja, a roupa ideal para a mulher é um vestido longo, com pudor, não rachado, não mostrando os seus seios, não de alcinha, porque hoje também as mulheres se confundem, principalmente as mulheres se confundem. Não, a minha igreja é de doutrina. Aí coloca lá uma calça, um vestido longo, mais um vestido rachado, um vestido de alcinha, um vestido mostrando o seu seio, um vestido apertado. Que doutrina está seguindo? Nenhuma. Que santificação está se santificando no seu corpo? Nenhum. De maneira alguma. Minha igreja é de doutrina, eu vou vestir só saia. Realmente tem que vestir só vestido de saia. Roupas longas, mas roupas compostas e soltas até os pés. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala: pérolas ou vestidos preciosos. Por quê? Vestido precioso é isso que eu falei. Ele a momento algum fala que as mulheres devem vestir calças, e muitos usam essa palavra para falar, não, as mulheres podem vestir calça, uma calça sendo composta, uma calça sendo longa, folgada, que não marca, pode. Não, não pode. É a palavra de Deus que está falando. A mulher não pode, de maneira alguma, nem masculina e nem feminina, nem folgada e nem acochada. A mulher tem que vestir um vestido com pudor e com modéstia, uma saia com pudor e com modéstia. E não precioso, que agora o apóstolo Paulo exorta. Ou vestidos preciosos. Deus também não aprova, não. Vestir vestidos preciosos, caríssimos, para chamar atenção, né? Vestidos decotados, vestido rachado, vestido apertado. Deus também não agrada. Roupas compostas com pudor, com bom senso. Glória a Deus. A missionária está falando só das mulheres? Não. Os varão também. Os varão devem vestir calças que agradam aos olhos de Deus. Calças folgadas. Agora surgiu uma moda aí, eu falo de mim mesmo. Antes eu vivi isso. Surgiu uma moda de a gente vestir aquelas calças, né? Esqueci o nome do modelo da calça agora. As calças social, mas que é apertada, a boca mais fina. As calças apertadas. Quando eu não tinha meus olhos espiritual abertos, eu cheguei a mandar até apertar a boca da calça. Então nós vemos que isso é uma lascívia. A Bíblia fala no livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 19. Vai falar da lascívia. A lascívia que significa luxúria, que significa ali sensualidade. Está cheio de varões também, usando aí suas calças apertadas, marcando os seus órgãos, marcando seus bumbum, chamando o quê? Lascívia para as mulheres. Ainda que não percebe, ainda que não é a intenção, mas quem olha, às vezes, não é liberto, não é liberta. Precisa se libertar da alma, e aquela pessoa vai para se libertar na igreja, chega lá, acaba sendo tentada pelo pastor, pelo obreiro, pelo missionário, acaba sendo tentada. Aí a pessoa acaba caindo mais ainda, começa a querer seduzir o próprio ali. Por quê? Porque está chamando a atenção. Quem compreende? Então os varões têm que saber se vestir. Calças folgadas, que não marca, blusas, camisas,
Tem que saber se vestir camisas folgadas, de manga longa, né? Que não marca o seu corpo, que não vai fazer as pessoas. A gente não tem que pensar somente na gente, a gente tem que pensar no que está ao nosso redor, né? Então os varões também têm que saber se vestir. Quando não é uma camisa social longa, mas que vista uma camisa de 3/4. Não pode, os varão não pode vestir baby look. Eu estou falando de varão, varão o quê? Cristãos arrependidos, porque pecado é para todo mundo, mas os varões já têm conhecimento. Cristãos arrependidos, pastores, obreiros, membros, não pode estar aí vestindo baby looks, blusas, camisas polo, marcando seus músculos. Às vezes não é intenção, mas quem olha é tentado e vai cair. A pessoa, se não estiver no espírito, se não estiver fortalecido no espírito, vai cair. Quem compreende? Então os varões também têm que saber se vestir. Glória a Deus. Então tá aí, meus irmãos. Minhas irmãs e meus irmãos, a doutrina do corpo foi pregada aqui já. A doutrina do espírito, da alma e do corpo. Agora vamos aqui ver 1 Pedro, capítulo 1, do verso 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Olha aí, peraí. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ignorância quer dizer que antes não sabia. Mas como é santo aquele que vos chamou. Antes eu era ignorante, não sabia. Mas aquele que me chamou é santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Espera aí, essa doutrina é o missionário Jô que está colocando? Às vezes pode falar aí, é doutrina do homem. Doutrina de veste é doutrina do homem. Não é doutrina do homem. É a doutrina de Jesus, doutrina da palavra. Nós vemos que o apóstolo Paulo pregou. A igreja primitiva viveu essa doutrina. A igreja primitiva, ela viveu completamente a doutrina da palavra. O apóstolo Paulo, vivendo tudo aquilo ali, ele passa a pregar também lá no livro de Timóteo, capítulo 2, nas cartas, ele começa a pregar também a mesma coisa. Então nós vemos que o apóstolo Pedro também vai pregar a mesma coisa. Não conformei com a vossa ignorância. E como muitos hoje se declaram cristão, dizendo que segue a Jesus, mas ainda se comporta do mesmo jeito de antes que se comportava. Se comporta, quem é mulher, se comporta ainda passando batom, passando maquiagem, passando chapinha no cabelo, né? Alisando o cabelo, tirando a sobrancelha, se depilando. Se comporta da mesma coisa que antes havia lá atrás, no tempo da ignorância, no tempo que não conhecia. Aí, meus irmãos, hoje não quer viver o que a palavra de Deus nos exorta. Mas a própria palavra está falando como filhos obedientes, então só vai viver esse tipo de doutrina da palavra que é filhos obedientes. Só vai viver aqueles que é filho obedientes. Mas como santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de ver. Olha o apóstolo Pedro também falar, mesmo que o apóstolo Paulo falou, em toda a maneira de viver. Não é somente nas vestes, não é a doutrina somente das vestes, mas é a doutrina das vestes, do corpo e do espírito. É a doutrina do espírito, da alma e do corpo. É as três composições. Não tem como eu querer viver a doutrina somente do coração, da alma, e não querer viver a doutrina do espírito, não querer viver a doutrina do corpo. Não tem como. Eu tenho que viver as três. Se santifiquem em tudo, em toda a vossa maneira de viver, no falar, em tudo. Espere aí. Por
quanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Ó. O próprio Jesus fala, portanto, está escrito, seja santo, como eu sou santo. Como é que você se declara santa se você não quer viver a doutrina do seu corpo? Às vezes sai na rua, o shortinho curto, chamando a atenção, fazendo as pessoas te cobiçar. E a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Me fala aí. Tanto a mulher como o homem. Como é que não vai viver a doutrina do corpo, do Espírito e da alma? Se é em tudo. Espera aí, se o apóstolo Paulo pregou isso, se o apóstolo Pedro pregou isso, se o apóstolo Tiago também pregou, porque ele fala, não sabeis vós, né? Lá em Tiago capítulo 4, não sabeis vós, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus? Glória a Deus. Vou ler aqui só para nós entender. Glória a Deus, seja louvado o nome do Senhor Jesus. Então os apóstolos pregou isso, ó. Adultos e adultas, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, aqueles que ainda estão com essa amizade do mundo, é inimizade contra Deus. Glória a Deus. Mas eu nunca deixei, eu uso calça porque o Espírito Santo não me incomodou. O Espírito Santo vai te incomodar agora que você está ouvindo essa palavra agora. Vai te incomodar agora. O Espírito Santo nos incomoda, mas basta nós dar ouvido e seguir a palavra. Glória a Deus. Então nós vemos aí, para nós entender ainda mais sobre a santificação do corpo, como eu estava falando, né? O apóstolo Paulo pregou, o apóstolo Pedro pregou, os apóstolos pregou isso. E os pastores de hoje não querem pregar isso. Eles pregam contra os que pregam a santidade. Ele se levanta contra os que se pregam a santidade. É diferente. Mas espere aí. Quem estava inspirando o apóstolo Paulo? O Espírito Santo. Quem estava inspirando o apóstolo Pedro? O Espírito Santo. Então, quem está te usando, pastor? Quem está te usando, quem está te usando, missionário? Tem que ser o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o mesmo que habitou na vida do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. Se você não tem pregado a doutrina da alma, do Espírito, da alma e do corpo, passa a pregar. Porque esse é o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Aí vamos lá. Apocalipse, Apocalipse, capítulo 15, do verso 15. Capítulo 16, do verso 15. Eis que vem como ladrão. Eis que vem como ladrão. E bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Bem-aventurado. Olha o que Jesus falou. Olha o que Jesus está falando aqui. Eis que vem como ladrão. Ele está falando, eis que ele vem como ladrão. Ou seja, não vai dizer o dia. Eis que vem como ladrão. E bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. É eu que estou falando? O próprio Jesus está falando aqui. Eis que ele vem sem demora, e bem-aventurado é aquele que guarda as suas vestes para que não ande nu e não mostre as suas vergonhas. Que vergonha é essa? Hoje é o que mais nós temos visto. Hoje é o que mais nós temos visto. As mulheres hoje não têm tido mais vergonha. Anda aí mostrando o seu corpo todo. Da mesma maneira os homens. Mas Jesus está pedindo uma santidade. Aí vamos voltar lá em Tessalonicenses. Vamos voltar lá em Tessalonicenses, capítulo 23, O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo o vosso espírito, alma, corpo, e seja plenamente conservado irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que estar conservado, guardar as suas vestes. Guardar as suas vestes, Apocalipse 16, 15. Guardar as suas vestes. Guardar as suas vestes para que não ande nu e veja as suas vergonhas. Por quê? Porque nós temos que andar o quê? Conservados. Nós temos que andar conservados.
conservados, separados. Só que os cristãos hoje, as cristãs hoje não querem andar separadas. Tem vergonha. Mas se eu botar uma saia composta, o que as pessoas vão pensar? Se eu coloco o homem, se eu colocar uma calça composta, o que as pessoas vão pensar? Se eu não quer andar mais conservado, quer andar como o mundo anda. Mas Jesus mesmo está falando, né, que conservados, irrepreensível que não tem que se repreender, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, esperando a vinda de quem? De Jesus, ou seja, Jesus no Apocalipse fala: bem-aventurado é aqueles que vigiam e guardam as suas vestiduras, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Ou seja, imagina aí Jesus voltando e a pessoa está nua. Aí o homem de Deus e a mulher de Deus, que se declara que vive a doutrina. Eu vivo a doutrina. Eu vivo a doutrina. Eu visto calça. Eu visto blusa manga longa, blusa 3/4. Mas quando é de noite, dorme o quê? Dorme só de cirola. Se Jesus voltar a te pegar dormindo de cirola, mas eu estou na minha casa. Na minha casa eu posso andar de cirola. Mas Jesus falou: eis que vem como ladrão. Ninguém sabe no dia e nem a hora. Na minha casa eu uso short, não tem problema. Eu não visto camisa, não tem problema. E se Jesus voltar a te pegar assim, te mostrando as vergonhas? Não é eu, é a palavra. A mulher: na minha casa eu durmo de qualquer jeito. Não tem problema nenhum. Eu vivo a doutrina. A doutrina é só na igreja. A doutrina é só na rua. Na minha casa, não. Na minha casa não tem doutrina. E se Jesus voltar e você estiver na sua casa, estiver com as vestes que a pombagira gosta, e aí? Será que vai ser arrebatado também? Jesus está falando aqui em Apocalipse 16:15. Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado é aqueles que vigiam e guardam suas vestes. Guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Meus irmãos, minhas irmãs, bem-aventurado é aquele que anda bem vestido, glorificando a Deus também no seu corpo, porque Jesus a qualquer momento pode vir. Quem está compreendendo esse ensino aí é espírito, alma e corpo. Glória a Deus. Apocalipse também. Então qual é a roupa certa, missionário? Já foi falado. A roupa ideal para o homem de Deus é calça folgada, ou camisa longa ou de 3/4. Para a mulher de Deus, vestido longo, solto, sem marcar o seu corpo, né? E também sem rachão, sem decotes, sem ser de alça. Quem está compreendendo? Missionário, mas eu tenho vergonha de andar assim. E sem ser também, outro detalhe aqui, sem ser rodado, sem ser aquela saiona rodada. Porque também aquela saia rodada, até as mulheres da macumba usam. Reta, tem que usar a saia reta, né? Apocalipse, eu tenho vergonha, missionário, de usar assim até os pés. E aí, o que a palavra de Deus fala? Apocalipse capítulo 4, verso 13. No meio dos 7 casticais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de uma veste comprida, cingido pelos peitos, como um cinto de ouro. No meio dos 7 casticais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de uma veste comprida e cingido pelos peitos. Oxi! Jesus, que é Jesus? O apóstolo João tem uma visão e vê ele vestido até os pés. As vestes de Jesus era até o quê? Até os pés. Até os pés. A veste de Jesus até os pés. Vestido uma veste comprida, tá vendo aí? Então
Olha aí. O que foi nascido no princípio em Gênesis foi terminado aqui agora. Nós iniciou em Gênesis com a veste longa e terminando em Apocalipse com a veste longa em Jesus. Porque Jesus, meus irmãos, seguiu todos os passos do Pai. Jesus sabia, Jesus era o próprio Deus, vivia todos os ensinamentos do Pai. Então Jesus, o apóstolo João tem essa visão das vestes longa, né? Longa, uma veste vestida até os pés e longa. É as vestes que agradam a Deus. Agora nós vamos ver, né? Aqui em Apocalipse também, capítulo 7. Glória a Deus. Seja louvado o nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 7. Capítulo 6, verso 11. Cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo até que também se completasse o número dos seus conselhos, e seus irmãos que havia de ser mortos com eles foram. Vou ler do verso 10 para que nós entendamos. Clamava com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro santo dominador, não julgas a vingança do nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que havia de si, todos como eles foram. Ou seja, aqueles que já tinham morrido, aqueles que tinham morrido ali, matados pelo nome de Jesus Cristo, matados, né? Eles foram perseguidos, na verdade, e mataram eles. Então, estava pedindo justiça pelo sangue deles. E ali vai falar assim: foi dada a eles, e cada um foi dado uma comprida veste branca. Espera aí. Se você que se declara santo, você tem pavor de viver a doutrina aqui na terra, do corpo, de vestir roupas compridas, como você vai receber umas vestes compridas lá no reino do céu? Me fala aí. Porque Jesus falou: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. A Bíblia fala que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, em tudo, meus irmãos. A Bíblia fala que nós devemos se santificar em tudo, espírito, alma e corpo. E viver o quê? Irrepreensível, irrepreensível e conservado pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como fugir, não tem como, ainda que você não goste dessa doutrina que está sendo pregada aqui nessa tarde, desse ensinamento que está sendo pregado aqui nessa tarde, mas é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então nós vemos aí. Não tem como fugir das vestes compridas. Não tem como fugir das vestes longas. Não tem como. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Está aí o ensinamento da doutrina do Espírito, da alma e do corpo. Peço a cada um, né, que sentiu Deus falar, que compartilhe para que alcance outras pessoas, e que Deus abençoe, e até o próximo vídeo em nome de Jesus.